E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e hoje o tema é potenciação. Se você tem dúvida nesse assunto, fica ligado nesse vídeo e com certeza esse vídeo vai te ajudar a entender e aprender sobre potenciação. Vamos lá, a potenciação é uma operação, ok? Uma operação. Ela é definida pela multiplicação de fatores iguais. Então, você tem uma multiplicação finita ou até infinita de fatores iguais, e isso é potenciação. Nós vamos considerar esse produto aqui, A vezes A vezes A, com N fatores iguais a A, ok? N fatores iguais. Nós temos então essa quantidade aqui, e se você for contar a quantidade de A, de fatores iguais a A que você tem nesse produto, isso é N fatores, certo? Então, esse produto ele pode ser representado dessa forma aqui, ok? A elevado a N. E da mesma forma, quando você enxergar essa notação, essa forma de escrever, você pode ligar automaticamente a essa forma de produto, ok? A esse produto aqui, em que você tenha o expoente, né, esse indivíduo aqui em cima, representando a quantidade de fatores que você tem nesse produto, certo? A é chamado de base, o N é chamado de expoente, ok? E aí você tem como exemplo 4 elevado a 5. Observe que aqui você tem 5 fatores iguais ao fator 4, ok? Ao 4. Você tem 5 fatores iguais ao 4. Outro exemplo, 3 elevado a 7, você tem 7 fatores iguais ao 3, ok? Você tem aqui 5 elevado a 4, olha só a quantidade de fatores iguais ao 5. Você tem 5 multiplicado por ele mesmo, né? E tem 4 fatores iguais. Ok? São 4 fatores iguais ao 5. Assim como em 2 elevado a 6, você tem 6 fatores iguais ao 2. Ok? Uma observação aqui que os números A e N não podem ser iguais a zero simultaneamente. Ou seja, você não vai ter ali 0 elevado a 0. Isso daqui é uma indeterminação, ok? É claro que você pode ter, né, 0 elevado a 1 ou elevado a qualquer outro número diferente de 0. Assim como você pode ter também qualquer número elevado a 0. Tem definição para isso, agora não tem definição aqui, né, resposta para 0 elevado a 0. Informações relevantes, vamos lá. 0 elevado a n, independente de quem é n, isso é 0, ok? Então, 0 elevado a n é 0 para qualquer n real. N diferente de 0, né? Porque a gente já viu que os dois valores aqui, tanto base quanto expoente, não podem ser 0 simultaneamente, né? Então, é claro que se a base é 0, o expoente precisa ser diferente de 0, e vice-versa. 1 elevado a n é 1 para qualquer número real n, ok? Para qualquer número real, 1 elevado a esse número real é sempre 1. A elevado a 0 é sempre 1 para qualquer número A real. Para qualquer base real, diferente de 0, isso é óbvio, né? A elevado a 0 é 1. Isso aqui é demonstrável, ok? A elevado a 0 pode ser escrito assim. A elevado a 2 menos 2. Essa é uma forma de mostrar, né? 2 menos 2 é 0, então faz todo sentido aqui. E utilizando uma propriedade que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eu posso escrever esse a elevado a 2 menos 2 como a ao quadrado vezes a elevado a menos 2. Ok? Que significa isso aqui? Você tem uma multiplicação de potências de mesma base. Daqui a pouco a gente fala sobre essa propriedade aqui e você vai entender melhor. Tá? Por que eu fiz isso e por que eu posso fazer isso. Aí, esse a elevado a menos 2, ele é o elemento inverso multiplicativo do a elevado a 2. E você escreve ele aqui embaixo, né? Com um expoente positivo. Ok? Aí você tem a elevado a 2 dividido para a elevado a 2. Independente do número que você tem aqui no lugar do a, você tem que a ao quadrado é igual a ao quadrado. E a divisão de um número por ele mesmo sempre é 1. Então você tem realmente que a elevado a 0 é 1. Ok? É um ato de convencimento aqui, tá? Para você ver que realmente é verdade que a elevado a 0 é 1 mesmo.
E como eu peguei um A genérico, vale para qualquer número A, né? Diferente de 0, né? Vamos lá, alguns casos. Você pode ter na potenciação uma base natural e o expoente também natural. Você pode ter base natural e o expoente inteiro, porém negativo. Quem sabe que se o expoente for natural, é óbvio que ele é inteiro, certo? Mas ele pode também ser negativo, inteiro, mas negativo. Há possibilidade também da base ser um número inteiro negativo, mas o expoente é um número natural. A base ela pode ser, tanto a base quanto o expoente podem ser inteiros negativos. Você pode ter também a base racional, o expoente natural. Pode ter base natural, o expoente racional, né? O oposto ali, o inverso ali. A base e o expoente podem ser racionais. Você pode ter base irracional e expoente natural. Você pode ter uma base natural e expoente irracional. E você pode ter também os dois, base e expoente irracionais, tá? As duas situações aqui. Então, são várias situações que você tem e que você pode acabar se deparando com alguma delas. A primeira propriedade diz o seguinte: a multiplicação de potências de mesma base, você faz o seguinte, você conserva essa base e soma os expoentes. Essa aqui é a propriedade que eu acabei de falar, que eu ia mostrar para vocês e que eu utilizei lá no ato de convencimento de que A elevado a zero é 1 para qualquer A real diferente de zero, ok? Então, essa daqui é exatamente essa propriedade. A escrita dela é exatamente essa aqui. Observa que você tem aqui a mesma base, o expoente de uma das potências e a outra não precisa necessariamente ser igual. Podem ser diferentes aqui. Por isso que eu peguei N e M. Duas coisas diferentes, ok? Podem ser iguais? Podem, mas aqui o interessante é que vale por caso dos dois serem diferentes. Aí você repete a base e soma os expoentes, ok? Para exemplificar, vamos pegar aqui, ó. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado ao quadrado. E aí o que você tem? Você repete a base e soma os expoentes. 4 mais 2, 6. Ok? Outro exemplo. A base agora é o número 5, os expoentes são 3 e 6. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Fica 5 elevado a 9. A segunda propriedade diz o seguinte: a divisão de potências de mesma base, você vai conservar a base e subtrair os expoentes, ok? Você conserva a base e subtrai os expoentes. Você tem aqui a escrita disso que eu acabei de falar, você tem aqui a língua portuguesa disso, né? E a escrita matemática. Para exemplificar, o que nós temos aqui, né? 3 elevado a 4 dividido para 3 ao quadrado. Aí você faz o quê? Repete a base e ao invés de somar, agora você está dividindo. Ó. Então aqui você subtrai os expoentes. Fica 3 ao quadrado. No outro exemplo que nós fizemos ali em cima, nós temos 5 elevado a 3 dividido para 5 elevado a 6. E a gente faz a mesma coisa, mantém a mesma ordem. Você não vai fazer 6 menos 3, porque a ordem é 5 ao cubo dividido para 5 elevado a 6. Ok? Então você não vai fazer 6 menos 3. Vai fazer 3 menos 6. Vai seguir a mesma ordem. Ok? Isso vai trazer para a gente um número negativo. Ó. 3 menos 6 é menos 3. Mas isso aqui não importa. Ok? Você não pode inverter só porque o resultado que você vai ter aqui é um número negativo. De maneira nenhuma você vai ter que inverter isso. Não pode inverter de jeito nenhum. A não ser que você tenha invertido aqui, né? 5 elevado a 6 dividido para 5 elevado a 3. Aí faz sentido você inverter. Tá? Aí, no caso, ficaria 5 elevado a 3 aqui. A divisão dos dois. Vamos lá. Terceira propriedade. Potência de potência. Na potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. E está aqui a escrita algébrica disso, né? Você tem uma potência de outra potência. Aí você pode repetir a base e multiplicar os expoentes. Ou seja, é n vezes m. Para exemplificar, vamos lá. 3 elevado a 4 elevado a 2. Observa que os expoentes 4 e 2, você multiplica eles. Então fica 3 elevado a 8. Um outro exemplo, você tem aqui 5 elevado a 3 elevado a 6. Tá? 5 elevado a 3 elevado a 6.
você multiplica os dois, 3 vezes 6, e aí você tem 5 elevado a 18, ok? Que é 3 vezes 6. O importante aqui é você observar a presença desses parênteses. Porque se você tem esses parênteses aqui separando, né, um expoente do outro, o que você tem é uma potência de potência. Mas existe o caso também em que você não tem esses parênteses. Aí nesse caso aqui, você observa que eu quero exemplificar é o seguinte. O 6 aqui, esse 6, que é o expoente, ele é o expoente de tudo que está aqui dentro do parêntese. É isso? Essa é a função do parêntese. Mas quando você escreve isso sem parêntese, escrevendo assim, 5 elevado a 3 elevado a 6, sem parêntese, significa que esse 6 é expoente do 3 e não do 5 elevado a 3. Tá certo? Então tem diferença essas duas coisas aqui, tá? Essa é a observação. Potência de potência é diferente de uma potência que tem um expoente elevado a outro expoente. Tá? Tem diferença. Né? A escrita deles é diferente. Olha só. Um tem parêntese, potência de potência tem parêntese, e o expoente elevado a outro expoente, você tem aqui, ó, a ausência do parêntese. Não tem parêntese aqui. Se você coloca o parêntese, separando os expoentes, você tem potência de potência. O resultado muda, tá? Alguém pode se perguntar aí o que é diferente na forma de resolver, tá? Na forma de resolver, na potência de potência, você multiplica os expoentes. Agora aqui não, você vem, calcula primeiro n elevado a m, para depois calcular a elevado a esse resultado. N elevado a m, tá? Você calcula primeiro n elevado a m e o resultado é o expoente do A, beleza? Quarta propriedade. Potência de um produto. O expoente ele pode ser distribuído para cada fator. Tá aqui. Temos um produto A vezes B. Temos aqui o expoente N. Você pode pegar e distribuir esse expoente para cada um dos fatores. Tá? Independente se você tem aqui 2 ou 3 fatores, 4 fatores, não interessa. Vamos lá. Para exemplificar, nós temos o seguinte. Esse produto aqui, 4 vezes 3, nós podemos escrever dessa maneira. 4 elevado a 2, 3 elevado a 2, já que o expoente é 2, né? Então a gente pode escrever assim. Outro exemplo, 6 vezes 4 elevado a 4. Então nós podemos escrever 6 elevado a 4 vezes 4 elevado a 4. Uma propriedade interessante isso aqui, né? Quinta propriedade. Potência de um quociente. O expoente ele pode também ser distribuído pelo numerador e denominador. Né? No caso aqui, enxergando isso como fração. Enxergar apenas como divisão, você tem lá que ele pode ser distribuído para o dividendo, né? E para o divisor, certo? Então nós temos aqui a escrita algébrica disso. Tem aqui a divisão A por B, né? E o expoente N. Você pode distribuir e manter a divisão sem nenhum problema. Ok? Para exemplificar, nós temos aqui 4 dividido para 3, e isso tudo está elevado a 2. Uma maneira de você escrever esse 4 dividido para 3 é assim, né? É a escrita fracionária disso. E aí você pode escrever essa mesma divisão aqui, já depois de ter feito essa distribuição do expoente, como 4 ao quadrado dividido para 3 ao quadrado. É a forma de você escrever isso. Outro exemplo, 6 dividido para 4 elevado a 4. O 4 pode também, para cada um deles, para cada um dos fatores, você distribui esse expoente, fica 6 elevado a 4 dividido para 4 elevado a 4. Você pode também escrever desse mesmo modelo aqui, né? Talvez seja melhor para enxergar dessa maneira, né? Em forma de fração. Alguns casos, vamos lá. Base natural e expoente natural. Você tem ali 4, é o número natural, o 2 é o número natural. Você tem 4 vezes 4 e isso é 16. A base natural e o expoente inteiro negativo. Então, você pode pegar aqui, a base é natural, então, logicamente, a base é um número inteiro positivo, né? Então, o que você tem? Pode ter aqui a base natural, o expoente ele pode ser inteiro, mas ele pode ser negativo, olha só, menos 2. Então, você pode escrever esse 4 elevado a menos 2
como 1 sobre 4 elevado a 2, e isso é 1 sobre 16. Normalmente, quando você quer escrever a elevado a menos alguma coisa, a menos b, você escreve esse a elevado a menos b como sendo 1 sobre a elevado a b, só que agora sem esse sinal negativo aqui, ó. Ok? E vice-versa, você pode sair desse lado também para esse lado aqui. Às vezes é bom, é uma estratégia interessante também. Vamos lá, mostrar esse segundo exemplo aqui. 9 elevado a menos 4 é igual a 1 sobre 9 elevado a 4. Observe que o 9 está elevado a 4 agora sem o sinal negativo, né? E 9 elevado a 4 dá 6.561. Você tem 1 dividido para isso. Outra situação, outro caso, você tem a base como um número inteiro negativo, mas o expoente é natural. Aí você tem duas possibilidades aqui. O expoente ele pode ser ímpar ou pode ser par, né? Porque dado o número natural, ou ele é ímpar ou ele é par, certo? Então, se você tem uma base inteira, né, um número inteiro, mas é negativo, e o expoente é um número natural par, então o resultado que você vai ter é também um número positivo, né? Apesar de que a base é negativa. Mas como o expoente é um número par, o que você vai ter é um resultado positivo. Se for o contrário, se por acaso o expoente for um número natural ímpar, o resultado que você vai ter é um número negativo, ok? Vamos lá, os dois casos aqui, ó, base e expoente inteiros negativos. Nós vamos ter aqui a base é negativa, é um número inteiro negativo, o expoente também. Então você pode manter a mesma ideia que nós fizemos aqui, né? Só que aqui nesse caso a base era positiva, aquela é negativa. Então você mantém o sinal e toma muito cuidado, porque é necessário manter o uso dos parênteses, porque tem diferença. Uma coisa é você escrever isso aqui, outra coisa é você escrever isso aqui. São diferentes os dois, tá? Esse daqui é positivo, esse daqui é negativo, certo? Em módulo o resultado é o mesmo. Mas aqui não tem módulo, né? Vamos lá. Próximo caso diz o seguinte. A base pode ser racional, o expoente pode ser natural. Aqui na base racional, pela própria definição de número racional, nós podemos escrever esse número em forma de fração. Então recai sobre aquela ideia da divisão, ok? E utilizamos a mesma propriedade. Então você tem aqui, né, uma divisão. O número racional ele pode ser escrito como fração de números inteiros, né? Entre dois números inteiros, 5 é inteiro, 3 é inteiro. Então nós temos aqui uma fração que representa um número racional, ok? E isso está elevado a uma potência 4 aqui, expoente 4. Então o que nós podemos fazer? Distribuição aqui desse expoente, né? Fica essa divisão que você está vendo aí. É aquela propriedade que a gente mencionou a respeito da divisão. Base natural e expoente racional. Essa daqui é interessante porque nós temos aqui uma equivalência, né, de operações que são inversas uma à outra. No caso, a potenciação e a radiciação, elas são operações inversas. Então, você tem como escrever uma potenciação em forma de radiciação, né? É claro, e você também tem como escrever a radiciação em forma de potenciação. Então, se você pensa aqui que a base é um número natural e você tem o expoente é racional, né, é uma fração, você pode escrever isso como radiciação. Olha só, o denominador dessa fração vem como índice, o numerador vem como o expoente do radicando, né, dessa base aqui que se tornou radicando agora, certo? Base e expoente racionais, os dois são racionais. E aí? Utiliza a mesma ideia, né? Você pode pegar aqui, ó, só que agora a base também é uma fração, né? Esse 3 é o índice, o 4 se torna o expoente dessa base. A base é uma fração também, né? Então, mas mesmo assim continua valendo. Aqui você pode fazer a distribuição sem nenhum problema, né? Agora a situação em que a base ela é negativa. Observa como que a gente mantém um sinal, ó. Né? Como a gente mantém o sinal. Observa que é o seguinte, já que o expoente está negativo aqui, a gente pode escrever
pensando no que a gente fez ali, né? A elevado a menos b é 1 sobre a elevado a b. Esse b aqui não tem restrição, ele é um número real, certo? Então agora a gente pode escrever isso aqui sem nenhum problema. O que a gente não pode inverter é o sinal do 5/3 aqui. Ele todo está elevado a essa potência, então eu preciso considerar e manter o sinal dele sempre, ok? Aí agora escrevendo, nós temos 1 sobre essa fração elevado a 4 sobre 3, e agora o sinal de 4 sobre 3, né, está positivo aqui. E agora nós escrevemos isso da seguinte maneira, nós temos aqui embaixo, do mesmo jeito que fizemos ali em cima, né, a raiz, esse 3 aqui vem como índice, e você tem aqui menos 5/3 elevado a 4, ok? E o 1 aqui em cima permanece do mesmo modo. Outras informações que também são relevantes, são muito importantes, é o seguinte. Quando a base é um número inteiro negativo, nós temos duas opções para o expoente natural. Ou ele é par, ou ele é ímpar, como eu mencionei, né? Mas eu só quero deixar registrado isso aqui. Se ele for par, o resultado é positivo. Se for ímpar, o resultado é negativo. É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né? No caso do expoente, na base ser um número inteiro negativo, e a gente ter o expoente natural, né? Ou ele é par ou ele é ímpar, e você tem essas possibilidades aqui. Para exemplificar, nós temos aqui menos 4 elevado a 2. Essa potência aqui me diz que eu tenho dois fatores iguais a menos 4. Então, o que eu vou ter é menos 4 vezes menos 4, né? E aí, jogo de sinal, menos com menos é mais, 4 vezes 4 é 16, ok? Outro exemplo, o menos 4 agora é o fator que é multiplicado, só que agora tem 3 fatores iguais ao menos 4. Menos com menos é mais, e mais com menos é menos. E esse produto aqui, 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 4 é 64. O mesmo vale para os casos em que se tem um número racional negativo na base, mas com a observação de que essa informação aqui, que eu acabei de passar, essa informação aqui, ela é aplicada depois que o expoente é distribuído aos membros da fração. Depois que você distribui. Porque aí você chega na condição de que você tem um expoente natural aqui, né, positivo, mas a base com um número inteiro negativo, ok? Você tem esse caso aqui. Para exemplificar, olha só. Observa que aqui essa base é negativa, o expoente aqui, ele é natural, certo? Então você tem uma base racional, negativa, e você tem aqui o expoente natural. O que você vai fazer? Você vai ter 4 fatores iguais a essa base. Observe que você tem esses 4 aqui, né? E aí o que você faz? Você faz a distribuição aqui, você já poderia ter feito isso, eu só escrevi para você enxergar essa multiplicação aqui, a quantidade de fatores que você tem. E você tem menos 5 elevado a 4, como está escrito aqui. E aqui embaixo você tem 3 elevado a 4, é quando você distribui esse expoente aqui para cada um deles, né? Esse menos tem que acompanhar um dos dois, ou ele acompanha o 5 ou acompanha o 3. Né? Normalmente a gente coloca esse menos no numerador, o que não vai mudar em nada, né, o sinal aqui do número 5 sobre 3. Vamos lá. Depois que você faz isso, aí você recai sobre a situação aqui acima. Observe que agora você tem aqui um número negativo, um número inteiro negativo, elevado a um expoente natural. Né? Então você tem aqui como fazer do mesmo modelo. Tá? Se por acaso esse expoente é par, o resultado é positivo. Se ele for ímpar, né, o resultado é negativo. Outro exemplo que a gente tem agora, né, o mesmo número, só que agora o expoente é ímpar. Então no final o que você vai ter? Você vai ter uma resposta negativa, ok? Então vale essa observação aqui, né? É importante isso porque às vezes você faz o cálculo todo, você vê que o expoente é par, mas você chega numa resposta negativa. Então significa que você acabou errando em algum momento, né, do processo. No momento que você estava fazendo ali, talvez rolou uma desconcentração, alguma coisa chamou a sua atenção e você acabou errando, né? Vamos agora para uma questão aqui, que diz o seguinte. As potências menos 2 elevado a 4 e menos 2 elevado a 4, né? A diferença das duas aqui está só no visual, né? Porque a maneira de falar exatamente é a mesma, né?
Então você tem aqui, elas são iguais ou diferentes? Qual é o resultado? Então a gente já sabe, porque a gente já conversou a respeito daquele uso ou não dos parênteses, né? E eu até dei um exemplo que tem diferença. São diferentes as duas coisas, né? E o que você tem aqui? Uma das informações relevantes que nós vimos é que potências com base negativa e expoente natural par possui como resultado um número positivo, ok? Olha só, a base é um número inteiro negativo, o expoente é um número natural par, então o resultado disso é positivo, que é diferente disso, né? Porque o menos ele não está sendo considerado aqui na potência. Então, esse menos, depois que você pega 2 elevado a 4, é o que você vai considerar esse menos aqui. Então, um deles é positivo, o outro é negativo. Então, logicamente, eles são diferentes, ok? E aí você tem, ó, menos 2 elevado a 4 tem o menos 2 como base. Portanto, menos 2 elevado a 4 é positivo, né? Esse menos 2 elevado a 4, menos 2 não é a base. O 2 é a base, né? Portanto, menos 2 elevado a 4 tem um resultado negativo por causa desse menos que vem antes do 2. Ok? Então, aqui, esse menos 2 elevado a 4 pode ser escrito assim. É o menos 2. O fator é o menos 2. Ok? 4 vezes, né? São 4 fatores iguais a 2 que aparecem aqui. Então, você tem 16 depois que você faz esse produto. Positivo. No caso do menos 2 elevado a 4, você tem aqui, o fator é 2 e não menos 2. E aí você tem o mesmo resultado 16, só que esse menos aqui faz ele ficar negativo. Certo? Segunda questão. O valor da expressão 20x elevado a 3 mais 2x ao quadrado, y elevado a 5, para x igual a menos 4 e y igual a 2, é quanto? Aí você tem essas 4 alternativas, né? Qual delas é a resposta correta? Vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Nós temos os valores de x e de y, então nós podemos substituir esses valores. Onde tem x, a gente coloca menos 4, e onde tem y, a gente coloca o 2, né? Não desprezando a potência de cada um deles. Então, agora essa expressão aqui pode ser escrita dessa maneira. 20 vezes menos 4 elevado a 3, mais 2 vezes menos 4 ao quadrado, porque estou só substituindo, não tem nada de novo aqui, e o 2, que é o y, está sendo elevado a 5, então fica 2 elevado a 5 ali. Esse 20 eu não vou mudar, mas eu vou resolver primeiro essas potenciações aqui. Menos 4 elevado a 3 é 64, mas lembrando, né, o expoente é um número ímpar, portanto ele fica negativo aqui, né? Esse menos 4 está elevado a um número par, portanto fica positivo, e o 2 elevado a 5 já é positivo também, fica 32. Fazendo então agora as multiplicações aqui, antes de efetuar a adição, né, porque a gente sabe que primeiro, por prioridade, a multiplicação vem primeiro, nós temos o seguinte, menos 1.280 é o resultado desse produto aqui, e 1.024 é o resultado desse outro produto. E fazendo a diferença dos dois, já que esse tem um sinal negativo e esse aqui é positivo, fazendo a diferença nós obtemos aqui menos 256, alternativa correta, alternativa D, tá? A terceira questão diz o seguinte, tem aqui esse produto, e esse produto está sendo dividido por 3 elevado a 4. Você poderia até escrever assim, né? 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a menos 2. Tudo isso aqui dividido para 3 elevado a 4. Tá? É a outra forma de você escrever essa divisão aqui. Aí você tem as alternativas. Vamos lá. 3 elevado a 6 pode ser escrito dessa maneira. 3 elevado a 6 vezes 1 sobre 3 elevado a 2, utilizando aquela informação que eu passei para vocês ali, né? O expoente agora fica positivo. E o 3 elevado a 4 aqui embaixo eu mantive. Aí você pode, agora, quando você multiplica isso aqui, multiplicação de frações. Então você tem 3 elevado a 6 dividido para 3 elevado a 2. E isso é como? Você mantém a base e subtrai os expoentes. 6 menos 2, 4. Você também pode fazer, nesse caso aqui, simplificar esses dois aqui. Você tem essas duas opções. Ou você simplifica, como eu acabei de mostrar,
para 3 elevado a 6 e 3 elevado a 2, ou você simplifica esses dois aqui. Como é tudo uma multiplicação, vai dar na mesma. Então aqui no caso você teria 6 menos 4, que é 2. E aí você tem aqui exatamente 3 elevado a 2 vezes 1 sobre 3 elevado a 2. Tá? Normalmente você faz primeiro esse com esse. E o resultado você também faz com 3 elevado a 4. E aí dividindo 3 ao quadrado para 3 ao quadrado, né? Isso é 1, que multiplicado por 1 é 1. Então a resposta correta é a alternativa B. Quarta questão. Calcule o valor da expressão abaixo. Aí você tem essa expressão aí, que a princípio pode ser que assuste alguns, né? Mas vamos lá. Nós vamos reescrever essa expressão utilizando aquela propriedade. A propriedade que a gente vai utilizar mais aqui é aquela primeira propriedade que eu falei a respeito da multiplicação de potências que possuem a mesma base. Só que nós vamos utilizar o processo inverso. Nós temos aqui um produto, né, de potência que tem a mesma base, só que do lado direito da igualdade. Só para você enxergar o que eu estou dizendo aqui, se você tem A elevado a B vezes A elevado a C, você pode escrever isso como A elevado a B mais C, certo? Nós estamos nessa condição aqui e estamos voltando para cá. É o que nós vamos fazer agora. E ao mesmo tempo que a gente está utilizando essa estratégia, né, dessa propriedade, estamos utilizando também uma propriedade chamada de distribuição. Ok? O que é a distribuição? Você tem aqui um elemento A que multiplica B mais C. Você pode escrever isso como A vezes B mais A vezes C. E nós também estamos utilizando o inverso disso, saindo daqui e vindo para cá. Ok? Essa expressão, portanto, essa expressão aqui, ela pode ser escrita assim. Tá? Aqui, se você multiplicar 3 elevado a x menos 1 por 3 elevado a 3, o que você vai ter? 3 elevado a x mais 2. Ok? Baseado nessa propriedade aqui, né, de multiplicação de potências que tem a mesma base. Da mesma forma, se você multiplicar 3 elevado a x menos 1 por 3 ao quadrado, você volta para 3 elevado a x mais 1, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu vi que tem 3 elevado a x menos 1 embaixo. E a minha ideia é simplificar. Então, aqui, observa que eu já posso fazer isso, ó, porque se trata de um produto. Sobra somente 3 ao cubo mais 3 ao quadrado. É só o que sobra, ok? Só para deixar registrado o que foi feito ali, para você enxergar melhor, x menos 1 mais 3 é igual a x mais 2. Observa que é exatamente o que está rolando aqui. Tá? A gente chama isso de colocar em evidência, mas é a volta da propriedade da distribuição, da multiplicação em relação à adição. Tá? É o que eu estou utilizando aqui. Certo? Da mesma forma, a gente tem lá que x menos 1 mais 2 dá x mais 1. É esse segundo caso aqui. Só para limpar um pouco, você vê o que eu estou falando. Você tem aqui, ó, quando você multiplica 3 elevado a x menos 1 por 3 elevado a 3, né, você vai repetir a base e somar os expoentes. Então você tem x menos 1 mais 3. É o que está escrito aqui. Isso dá x mais 2, ou seja, você volta para cá. Do outro aqui, você tem 3 elevado a x menos 1 vezes 3 ao quadrado. E então você vai repetir a base e somar os expoentes. X menos 1 mais 2. E isso dá exatamente o que está escrito aqui. X mais 1. Ou seja, você volta para cá. Né? E aí no final você só simplifica isso com isso. Né? E você tem 3 elevado a 3 mais 3 ao quadrado. Isso é 27 mais 9. E o resultado disso é 36. Né? Então, o valor dessa expressão aqui é 36. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender mais sobre potenciação. Espero ter contribuído significativamente com os teus estudos. Né? Desejo para você ótimos estudos. Desejo que você consiga realmente aprender matemática. Estou aqui para te ajudar nesse sentido, né? Com esse objetivo que você tem de aprender matemática. Eu vou ficando por aqui.
mas aguardo você no próximo vídeo.